Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Você sabe que se você lê a Bíblia, se você lê o Novo Testamento, especialmente as palavras de Jesus, você vai conferir que Jesus falava pouco, ele não falava muito. Ele deixava palavras claras, específicas, para aquelas pessoas sedentas, as pessoas que queriam receber mais, queriam beber mais. Então, essas pessoas começavam a meditar, a questionar, começavam a raciocinar sobre a palavra de Jesus. E quando elas começavam a raciocinar, então vinha a revelação de Deus para elas. Agora, as outras pessoas para as quais não era para ser revelado, porque eram pessoas hipócritas, eram fingidas, eram pessoas religiosas que faziam as coisas, digamos assim, as coisas espirituais por fazerem. Elas não colocavam toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu coração. Então, para essas pessoas, não podia haver a revelação. De forma que, quando Jesus falava pouco, ele falava pouco justamente para alcançar aqueles poucos que tinham sede de conhecer a Deus. E veja, minha amiga e meu amigo ouvinte, que quando Jesus teve um diálogo com os fariseus hipócritas, ele disse para eles: qual é maior, o ouro ou o altar que santifica o ouro? Quando você lê essa palavra, você não entende. O que quer dizer isso? Você talvez fique completamente desnorteado. Mas Jesus falou: o que é maior? O ouro ou o altar que santifica o ouro? Veja só, minha amiga e meu amigo. Quando Jesus fala em ouro, ele está se referindo à oferta. Quando ele fala sobre o altar, ele está se referindo ao que representa Deus. Isso mesmo, ao representante de Deus aqui na terra, o altar. O altar é justamente o local onde a pessoa tem um encontro com Deus. Fora do altar é impossível a pessoa ter um encontro com Deus. Ela tem que estar no altar. Ainda que esse altar seja na casa dela, num hospital, num presídio, ainda que esse altar seja numa igreja, qualquer que seja o local onde a pessoa oferece o seu sacrifício, a sua vida, corpo, alma, espírito, de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, a partir do momento em que ela se entrega incondicionalmente, naquele local torna-se o altar. E aí ela tem um encontro com Deus, porque ela fez o sacrifício, então Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem ao seu encontro. Não tem jeito, não tem jeito. Quem quiser conquistar com Deus tem que fazer o seu sacrifício. Tem que sacrificar. Foi por isso que Deus instituiu o tabernáculo que Moisés fez lá no deserto. Foi por isso
que Davi construiu o tabernáculo de Davi. Foi por isso que Salomão construiu o templo onde Deus desceu em forma de fogo. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus prevalece. Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre este conhecimento, esta revelação, edificarei a minha igreja e o inferno não prevalecerá contra ela. O que é a igreja? O que é a igreja hoje? A igreja hoje era o tabernáculo na época de Moisés. A igreja hoje era o templo na época de Salomão. A igreja hoje é a mesma coisa que era no passado, através dos tabernáculos e também do templo. Agora, o que faz a diferença entre os tabernáculos, o templo e a igreja hoje? Não há diferença. Não há diferença. Da mesma forma como os tabernáculos e também o templo tinham símbolos, representações de Deus, também a igreja tem a sua representação de Deus. Por exemplo, o Santo dos Santos que havia no tabernáculo que Moisés edificou, no tabernáculo que Davi edificou, e também no templo de Salomão, o Santo dos Santos naquela época, hoje é o altar das igrejas do Senhor Jesus. Então, onde há uma igreja de Jesus, há um altar. E se há altar, há o sacrifício. O altar, disse Jesus, é o que santifica a oferta. O altar é o que santifica o ouro. Não é o ouro que santifica o altar. É o contrário. O altar, disse Jesus, é o que santifica o ouro. Quer dizer, a oferta. Olha, obviamente, minha amiga e meu amigo, você há de convir que o altar por si mesmo é uma coisa de pedra, não é verdade? Onde nós subimos. É um local. Não tem assim, do ponto de vista humano, não tem significado. É um local mais alto. Porém, biblicamente, espiritualmente e pela fé bíblica, a fé inteligente, o altar da igreja representa Deus. Porque ele representa Deus, então ele tem poder, ele tem autoridade para santificar a oferta ou o ouro que é colocado no altar. Então você tem que entender que se há altar, tem que haver sacrifício. E se não há altar, não há sacrifício. Por exemplo, quando a igreja ou um local que se chama de igreja e não há sacrifício, é porque essa igreja não tem altar. Ela tem um palco. Mas se a igreja tem um altar, então ali há sacrifício. Não havendo sacrifício, então não há vida. Porque Deus só dá vida, só santifica quando é colocado no seu altar o sacrifício. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos este ritual do sacrifício. Por quê? Porque nós entendemos, eu diria, esse rito, né? Nós entendemos que
havendo sacrifício, o fogo do Espírito Santo vem para receber esse sacrifício. Havendo o altar, e quem sobe no altar, sobe com temor e tremor, e respeito, e reverência, e fé, e com toda a sua fé, então ali naquele local há um encontro da pessoa com Deus, de Deus com a pessoa. Então o ponto de encontro entre Deus e a sua criatura humana é no altar. Por isso nós focalizamos, nós fortalecemos a ideia do sacrifício. Porque não há sacrifício se não houver altar. O altar é para haver sacrifício. E não havendo altar, não há sacrifício. E se não há sacrifício, é porque aquela igreja não tem altar, ela tem um palco. Ela tem um palco, simplesmente um palco, mais nada, onde mostra shows. Agora, quando há sacrifício, é porque verdadeiramente aí há um altar. E nesse altar, há vida. Então vem a resposta de Deus. Eu vou dizer isso, eu digo isso, com testemunhos, com fatos, que você não pode contestar. Vamos ouvir esse texto maravilhoso, esse testemunho vivo da realidade do altar. Que o altar é a presença de Deus, o altar representa Deus, o altar é o próprio Deus ali esperando que os seus crentes, os seus adoradores venham colocar toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Isso é sacrifício. Vamos ouvir. Quando eu cheguei na Universal, a minha vida era como o Vale dos Ossos Secos. Totalmente seco. Em qual áreas? Era financeira, família, sentimental, tinha vícios, depressão, angústia, desejo de suicídio, falência total e o desejo de suicídio. Minha vida financeira começou a partir do momento que eu entrei nos vícios. Eu até conquistava, mas eu não tinha uma direção. Eu conquistava e perdia, conquistava e perdia. Eu comprava um carro e depois eu falava, não gostei dele. Mas por que eu não tinha gostado? Porque eu tinha que vender para sustentar os meus vícios. E aí fui perdendo. Até o momento que eu não tinha mais carro, eu já perdi nome. Eu comecei a dever nos bancos, para agiotas, casa de jogos, pôquer. Chegava a ficar 20 horas dentro de uma casa de jogos. Aí quando eu perdi a minha empresa, qual era sócio, entre irmãos, na Avenida Paulista, aí sim, aí eu falei, agora acabou, só me resta uma coisa, atirar a minha vida. Eu me isolei da minha família, comecei a ficar muito distante, eu passei a ser aquela pessoa vazia, eu não tinha com quem conversar porque ficava distante e aquilo só ia aumentando mais a minha tristeza, mais a minha angústia. O momento mais crítico da minha vida foi quando eu comecei a trabalhar de ajudante de cozinha para meu irmão, a qual no passado eu era sócia, a gente era tão feliz, e eu não tinha nada, nem dinheiro da condução, eu vim embora de carona, até o momento que chegou o agiota, e ele impressionou tanto naquele dia, tanto que eu falei, meu Deus, e agora? E naquele dia eu fiquei muito atormentada, muito assim, desesperada, aquilo bateu um desespero, eu tenho que me matar, eu tenho que me matar. Durante um longo período, minha cunhada falava muito, mas eu deixei para ser a última porta, o inferno universal. E eu fiquei naquela, eu me mato ou eu vou? Aí no dia seguinte, eu estava mais desesperada, foi o dia de maior desespero da minha vida, que eu gritava, ninguém sabia o que eu estava sentindo. Até que eu falei, tá bom, me fala onde que é. Eu peguei uma página amarela e procurei a mais próxima da minha casa. Essa mais próxima eu já tinha passado durante alguns anos na porta, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha enxergado. Mas no momento que eu aceitei aquele convite, eu fui para lá e pisei a planta dos meus pés, eu saí de lá diferente. E foi assim que eu cheguei na Universal. Eu ouvi falar de uma palavra profética, aí então eu fui para o altar. E eu me lembro do meu primeiro sacrifício. Foi com muita dor, com muitas lágrimas, porque naquele momento eu não tinha salário e aparecia assim desejos, até mesmo de comer, de comprar algo para mim. Não, mas eu sacrifiquei, aquilo foi assim bastante doloroso.
Mas eu tinha certeza que no momento que colocasse minha vida ali no altar, e foi assim que eu fiz, eu coloquei o meu tudo, o meu sangue, a minha vida ali no altar. E foi dali que começou uma nova mudança, uma transformação da minha vida. Aí, claro, eu uni muito a minha família, a gente passou a viver muito bem. Eu limpei meu nome no Banco Central, paguei os agiotas. Cada campanha, novo sacrifício, novas respostas na minha vida. E aquilo fui vendo, tendo a visão sempre mais. Nunca fiquei satisfeita com aquilo que eu tinha. Eu que era uma pessoa que não acreditava em novas conquistas, após conhecer o sacrifício que mudou a minha vida, eu passei a ter uma missão de querer sempre mais. E sempre, para mim, ter mais, eu tenho que colocar o máximo no altar. E assim a minha vida foi mudando. E chegou o momento que eu conquistei uma empresa, no mesmo ramo que eu tinha antes. E aí eu estava já estabilizando com a empresa, eu já tinha um carro popular, eu já estava mais ou menos estabilizada, assim, uma vida tranquila. E foi um momento que eu dei ouvido a uma pessoa que já era momento de eu parar de sacrificar. Porque eu já estava bem, então que eu não precisava mais sacrificar, que dali para frente eu já sabia o caminho da vitória. A primeira vez, eu até fiquei meio assim, falei, meu Deus. Por ser uma pessoa que já estava muito mais tempo na igreja, fiquei pensando, será que é a voz do Espírito Santo? Fiquei naquela dúvida, falei, meu Deus, não é possível. No dia seguinte, essa mesma pessoa veio afirmando tudo para mim, que eu teria que parar de sacrificar, porque eu já estava estabilizada. Eu comecei a pensar, sacrificar ou não? Bom, eu já estava com o envelope, mas eu passei pelo altar, não com aquilo que eu tinha prometido a Deus, com uma oferta. E essa oferta não mudou a minha vida, pelo contrário. Fui percebendo que positivamente eu comecei a endividar novamente, eu parei de conquistar e bateu aquele desespero. Mas eu sabia que eu não tinha autoridade de cobrar nada de Deus, porque eu não tinha sacrificado. Aí então cheguei ao momento de... Nem na igreja eu fui naquela semana. Com vergonha de ir na minha igreja, que as pessoas viam eu como uma pessoa que estava prosperando, mas não sabia que eu estava falindo, eu mudei o endereço da minha igreja. Quando eu cheguei lá, novamente, era a Fogueira Santa. Aí quando eu cheguei, foi justamente quando veio novamente a proposta para o altar. Eu já sabendo o caminho da vitória, eu falei, agora é a minha oportunidade. E não foi diferente, aí eu me lancei. Aí eu fiz um sacrifício verdadeiro. Naquela semana foi uma semana muito difícil, que 3 dias antes do meu sacrifício ir para o altar, meu pai veio a falecer, foi tudo muito difícil. Eu estava como se tivesse uma pessoa inútil ali, só olhando, sem poder ajudar em nada. Mas eu falei, eu não vou tocar, porque eu estou viva, minha vida tem que ter sequência. Eu quero uma mudança. Depois que eu voltei a sacrificar, a minha vida tem mudado a cada dia. Eu recuperei aquele apartamento que estava no leilão. Eu conquistei o carro importado. Eu comprei mais um imóvel no condomínio fechado, de alto padrão. Estou pegando as chaves dele agora. Eu tenho hoje uma vida de qualidade. Hoje a minha família é uma família unida. Vivemos muito bem, estamos sempre presentes um com o outro. Minha família é grande, a gente tem um lar abençoado, um lar transformado, prosperidade, saúde. E o principal que hoje eu tenho dentro de mim é o Espírito Santo. Isso, bens materiais, não tem valor diante disso, porque só quem tem que sabe o valor. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa tranquila, de paz, que nada me abala, o mundo está acabando, eu estou sorrindo, estou feliz, porque eu sei que eu estou salva, eu sei que eu estou bem, eu estou feliz, eu sou uma pessoa realizada. Hoje a minha vida é assim. E todas essas profecias que têm acontecido na minha vida, eu atribuo depois que eu fui para o altar. Graças a Deus. Você vê, você viu, você ouviu, você entendeu que o sacrifício, havendo falta de sacrifício, há falta de conquista. Mas, retornando o sacrifício, há, então, uma resposta de Deus àquela fé. Minha amiga, meu amigo, eu vou fazer a oração por você. Mas eu queria, antes de fazer essa oração, eu queria que você soubesse que quando a pessoa, quando a criatura crê em Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, então há atitude, porque a fé sem obras é morta, a fé sem atitudes é morta,
Por isso o sacrifício. E se você quer ser abençoado, você tem que partir para o sacrifício. E se você não sacrificar, de modo algum vai adiantar a sua frequência na igreja, suas orações, seus jejuns. Aliás, o jejum é um sacrifício, não deixa de ser um sacrifício, não é verdade? Então, a oração é um sacrifício que você faz permanentemente, não é a verdade? Então, mas há pessoas que passam a ser repetitivas e por isso as suas orações não funcionam, não trazem o efeito, porque elas repetem simplesmente as mesmas palavras. Mas quando elas colocam todo o sangue, toda a sua força na oração, ela está sacrificando. E o altar, meu amigo, minha amiga, é para quem tem coragem de agir a sua fé. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Meu Pai amado e querido, no primeiro salmo, nós temos uma oração do que significa um relacionamento entre a pessoa e o Senhor. Porque é como disse o salmista, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não anda de acordo com as palavras dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu Pai amado e querido, para que nós sejamos justos neste mundo, para que nós ouçamos a Tua palavra e a pratiquemos, para que nós andemos de acordo com a Tua palavra, dia após dia após dia, nós temos que abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa carnalidade. Nós temos que abrir mão deste mundo podre e nojento, para então mergulharmos e vivermos nas águas do Espírito Santo, que são as tuas palavras. Então eu venho agora neste momento em favor dessa criatura que me ouve e que está tendo uma revelação. Sim, o Espírito Santo está revelando para ela qual é a sua vontade para a vida dela. Então, meu Pai, que haja então atitude de fé, que haja verdadeiramente uma entrega total, completa, irrestrita, incondicional,
que haja essa doação, esse sacrifício, corpo, alma, espírito, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração e com toda a sua vida. Que essa criatura, meu Deus, venha ter esse discernimento para então poder colocar essa fé que há dentro dela em ação, para que então ela possa tomar posse das tuas promessas. Ó Espírito Santo, eu te peço, venha em favor dessa criatura que me ouve aqui agora. Venha neste instante tocá-la, livrá-la, libertá-la, tirar, arrancar, remover o espírito imundo, o obsessor que opera na mente, no entendimento, bloqueando, cegando a sua visão espiritual. Que esse espírito obsessor saia dessa criatura já, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno pelo poder do nome do Senhor, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, então neste domingo nós teremos o domingo da profecia, o domingo do poder de Deus. A Bíblia diz que havendo falta de profecia, não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo se destrói. E havendo profecia, obviamente, então o povo é restaurado. Neste domingo nós teremos o dia da profecia. Em todas as igrejas universal do reino de Deus, estaremos focando esse lado. Havendo profecia, então a restauração, a vida, a resposta de Deus para aqueles que creem. Porque a profecia é só para quem crê. Então, se você vem, você crê. Se você não vier, é porque você não crê. Então, quem vier é porque crê. E quem crê vai receber. Neste domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus. Eu estarei às 7 horas da manhã, aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro. Eu estarei às 7 horas da manhã. O bispo Clodomir estará às 9h30. O bispo Formigoni tratando daquela gente que está submetida aos vícios, aquela gente que está escravizada pelos vícios, pelo espírito do vício, pelo espírito que impede a pessoa de ter vontade própria. Então, esse espírito do vício é removido às 3 da tarde, através desse trabalho magnífico do bispo Formigoni, que é um especialista em libertar as pessoas dos vícios, que seja até de crack, porque ele foi viciado em crack, cocaína, em toda sorte de drogas. Então, hoje ele dedica a vida dele, entrega a vida dele para Deus usá-lo para ajudar as outras pessoas que querem sair do vício. Se você quiser sair do vício, você não tem que pagar nada. Venha às 3 horas da tarde aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Neste domingo, como em todos os domingos, às 3 da tarde, ele está trabalhando, está libertando aquelas criaturas que estão querendo a liberdade. Tá bom? Vamos ficando por aqui. E às 18 horas também teremos a reunião com o Bispo Jadson. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.